Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal é levar a nossa oração para um nível diferenciado. E como é que isso acontece? Quando nós alinhamos a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas que Deus tem em sua palavra para nós, a nossa oração está mais próximo das respostas que Deus tem para a nossa oração. É certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Nós podemos medir a nossa oração pelo nível de respostas que nós recebemos. E se eu já oro, incluindo na minha oração, o que Deus deixou escrito em sua palavra, que se fundamenta nos princípios, valores e nas suas promessas, naturalmente eu estou indo ao encontro das promessas de Deus e de suas respostas às minhas orações. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando temos tradicionalmente o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 17. Isaías 57, 17. Então vamos ao texto, vamos ao que diz a palavra de Deus. Por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas, em sua rebeldia, o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Deus, ele exerce misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça para o seu povo, para os seus filhos. Aqui, nesse texto, repousa uma expressão poderosa do favor, da bondade e da misericórdia de Deus para com seu povo. Aqui, esse texto, ele está falando de um povo que pecou, que falhou terrivelmente diante de Deus, ao ponto de Deus se voltar contra esse povo. O texto diz que Deus, ele, se indignou, ele escondeu o rosto, Deus virou o rosto, deixou o povo seguir o seu próprio caminho de erro e maldade. Mas Deus sabia que aquele era o seu povo. Deus sabe quem é povo dele. Deus conhece os seus filhos. Claro, óbvio que ele conhece, mas não tem problema repetir o óbvio. É preciso que nós venhamos reforçar isso. Sabe por quê? Porque talvez hoje seja um dia que você está carregando algum tipo de culpa por coisas erradas que você fez. Talvez você andou por muitos caminhos errados, se afastou daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, mas você sabe que é do Senhor. Você sabe que é um filho de Deus, que às vezes está caminhando errante, falhou, está envergonhado, pensando que a condenação de Deus está posta definitivamente sobre a sua vida e não há mais retorno. Eu quero te dar uma excelente e maravilhosa notícia. Você continua sendo filho. Deus, ele não tem ex-filhos. Uma vez que somos filhos de Deus, Deus jamais nos abandonará. O povo de Israel, alvo dessa palavra aqui proferida pelo profeta Isaías, era um povo rebelde, que se desviava de Deus com muita facilidade. Era um povo que vivia com o coração obstinado para o pecado, para a idolatria. E vou te dizer, não é diferente do nosso coração. Não é diferente do povo de Deus de hoje, que nós também erramos, falhamos muito, mas
como eu disse, Deus não tem ex-filhos. Deus continua exercendo misericórdia. Há um tempo que Deus exerce para nós um certo tipo de juízo corretivo para que nós venhamos despertar de todo engano. Mas hoje Deus está trazendo para você uma palavra de reconciliação. Não se prenda à culpa, mas receba perdão de Deus hoje. Receba perdão de Deus sobre as suas falhas, sobre os seus pecados. Quero te dizer, você não pegou Deus de surpresa quando você falhou. Deus já sabia que você iria falhar nisso. Você não pegou Deus de surpresa quando cometeu aquele erro e hoje você está envergonhado, com receios de voltar aos caminhos do Senhor, com medo, sabe, de buscar a presença de Deus, achando que Deus está com o juízo eterno declarado sobre a sua vida. Não se esqueça, você é filho, você é filha e não deixará de ser. A palavra sobre o povo de Israel aqui, que o Senhor disse é: eu vou curá-los. O Senhor vai curar o seu coração hoje. Deus vai curar as suas emoções. Deus vai tirar de você o peso da culpa. E Ele está, nesse momento agora, oferecendo para você reconciliação, perdão e graça. Não se deixe ficar debaixo da acusação do inimigo. Sim, o nosso adversário, o diabo, o acusador, ele vai constantemente tentar usar a sua falha, o seu erro, para tentar te condenar. Mas lembre de uma coisa, o preço já foi pago. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é justo, mas é porque o Senhor te ama. É porque Ele já pagou o preço pela sua vida em resgate. Você pertence ao Senhor. E hoje é o dia de você levantar a sua cabeça, sabe? Levante os seus olhos. O Senhor está te chamando de volta. Está te chamando de volta para ser curado. Deus sabe que muitas vezes o nosso erro acontece porque as nossas emoções não foram curadas devidamente. Nós muitas vezes não permitimos que as nossas emoções sejam curadas e aqui a gente acaba cometendo graves falhas. Deixamos de falar não quando deveríamos falar não. Deixamos de tomar decisões mais seguras, mais severas, por causa das nossas emoções que estão doentes, estão, sabe, perdidas, descontroladas, e nós falhamos. E Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Muitas falhas de caráter, elas são geradas por cura que não foi ainda executada na sua alma ainda não está totalmente curada, mas é por isso que o texto fala, Deus está dizendo, eu vou curar o meu povo. Hoje Deus está curando as suas emoções e Ele começa curando todo o sentimento de culpa que está aprisionando o seu coração. Você talvez acha que não merece e de fato nós não merecemos. Talvez você ache que não é digno de receber o perdão. De fato nós não somos, mas não podemos negar a verdade de que Deus nos oferece isso não por causa do nosso mérito, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo na cruz. Não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da fidelidade de Deus. Quando Ele diz na sua palavra que todos aqueles que vierem até Jesus, ninguém arrebatará das mãos dele. Então você que já caminhou nos caminhos do Senhor, você que está caminhando na palavra, você está ali, sabe, talvez até envolvido numa igreja, mas você sabe que no seu coração que tem um peso, você tenta, sabe, se esconder e tem uma culpa que está aí te corroendo por dentro, fazendo você se sentir menos importante do que as outras pessoas. Deus hoje está removendo essa culpa. Deus hoje está curando. A palavra é muito clara. O Senhor fala através de Isaías, eu curarei o meu povo e também o guiarei. Deus está te curando e mais do que isso, Ele está te conduzindo ao caminho. E depois ele diz assim, e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores,
até aqueles que têm orado, pessoas que têm orado pela sua vida, pessoas que têm chorado por você que está aí às vezes afastado, numa vida tão errante. Tem pessoas que estão orando, clamando pela sua vida, e a palavra diz que até esses que são os seus pranteadores vão ser consolados, porque eles vão ver a sua vida restaurada, eles vão ver as respostas das suas orações pela sua vida, e isso vai trazer consolo, vai renovar a fé de muita gente. Então, se disponha hoje, levante a sua cabeça, receba essa palavra, porque o Senhor está te curando, o Senhor está te erguendo, o Senhor está te perdoando, e Ele está te recolocando na posição onde você jamais deveria ter saído, que é a presença de Deus, é estar junto com o Pai. O Pai te ama, o Pai pagou alto preço pela sua vida e Ele está aqui nesse dia falando com você. Então, é dia de reconciliação. Se dispõe, creia, receba essa palavra no seu coração como um consolo, como um conforto, uma palavra que vai te encorajar a se reerguer, tomar de volta aquele lugar que você entregou lá atrás. Deus vai remover toda vergonha, sabe, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida. E a palavra é tão consoladora, é uma palavra tão forte, mas o Senhor traz também uma palavra dura àqueles que são ímpios, aqueles que não se voltam ao Senhor. Ele diz, mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. No lugar da impiedade, não há paz. Mas no lugar onde há piedade, há paz. E Deus está querendo pacificar o seu coração, te retornar a esse lugar de paz. Então, receba essa palavra. Levante os seus olhos, erga a sua cabeça, se aproprie novamente desse lugar de filho e caminhe com o Senhor. Dê um testemunho de vida daquilo que Deus está fazendo por você, porque Ele te amou primeiro. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso e a tua ira não dura para sempre. O teu favor, Pai, é de geração em geração, mas a tua ira, ela tem tempo para acabar. O Senhor está dizendo na tua palavra hoje que vai curar. Então, Senhor, toma a vida de cada pessoa que está comigo aqui agora, nesse momento de reflexão e de palavra, e que está recebendo essa palavra. Cura, Senhor, as emoções, arranca culpa, Senhor, arranca o peso sobre os ombros dessa pessoa, traz alívio, traz, Pai, um lugar de paz. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai dar paz, a paz sobre a vida de cada um desses, Pai, que está hoje sendo restaurado. E também, Deus, conforme a tua palavra, eu te peço, console a vida de cada um daqueles que tem orado, que tem pranteado, que tem chorado pela vida desses que hoje estão se reconciliando com o Senhor. Que esse testemunho chegue ao coração destes pranteadores, para que eles tenham consolo, para que eles vejam a resposta das suas orações e que a sua fé seja restaurada e eles sejam levantados para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aqui no nosso canal. Estamos caminhando para os nossos 500 membros. É uma alegria poder ver esse grupo de pessoas que está aqui se unindo conosco diariamente. E não deixe de colocar abaixo aí a sua mensagem, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Para nós vai ser uma honra poder servir você através da oração. E compartilhe, envie esse vídeo. Tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Você sabe, aquela pessoa que se afastou, que precisa receber essa mensagem. E você que nunca se afastou, mas hoje ouvindo essa mensagem você se alegra em saber que você está no lugar certo e nunca se afastou dos caminhos do Senhor. É uma chamada de encorajamento e é uma chamada de confirmação que nos abençoa de forma tão especial. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.